Senhores telespectadores, é com imenso prazer que abrimos mais uma vez a nossa sala de conversa, para onde temos trazido toda semana personalidades as mais diversas para conversarmos sobre os mais variados assuntos de interesse da comunidade. A nossa convidada de hoje é a professora Conceição Campelo, para falar sobre a Associação de Pais e Amigos de Excepcionais, APAE, e sobre pessoas com necessidades especiais. Conceição é psicopedagoga clínica e professora da Universidade Estadual do Vale do Acaraú, a UVA, no Polo de Patos. Ela é pernambucana, mas está radicada em Patos há muitos anos. Especialista em psicopedagogia em crianças com transtornos de aprendizagem e com autismo. É atual presidente da APAE Patos e diretora da escola mantida pela entidade aqui na cidade de Patos. Conceição, seja bem-vinda à nossa sala de conversa. Agradeço a oportunidade de estarmos aqui falando sobre a instituição APAE. Por que foi idealizada a instituição APAE a nível, vamos dizer, mundial, no caso? Então, em 1954, chegando aqui uma profissional da área médica, com sua filha, que era a doutora Beatriz Bemer. E aí, já havia nos Estados Unidos inaugurada 250 instituições, né, que trabalhavam com deficiência intelectual. Quando chega no Rio de Janeiro, não encontra pessoas nem trabalho para essa clientela. E o que ela fez? Vendo isso, ela criou a APAE do Rio de Janeiro em 1954, né? E aí surgiu em todo o país, né, as APAEs, foi aumentando para todos os estados e hoje a gente estamos com mais de 2.100 APAEs no Brasil. Quando foi fundada a APAE Patos? A APAE Patos foi fundada em 1988, só que ela passou 6 meses, né, com outras pessoas a qual eu não conheço, mas assim, a gente tem documentação, né, que consta, então foi fechada, nós não sabemos também o motivo, né, e daí ela veio reativar no ano 2000, em abril de 2000, com a reativação, com outras pessoas também, né, incluídas, que se juntaram, né, e fizeram, como a doutora Maracajá, o Mário Soares, a doutora Maria de Fátima, fisioterapeuta, e assim formaram um outro grupo e reativaram a APAE, a qual nós estamos hoje. Dessa primeira fase, você não conheceu o pessoal, nem nominalmente, você sabe quem tenha sido? Eu conheço, sim. Agora eu não nem... Foge o nome agora. Mas nessa segunda fase, aí você citou... Não, na segunda fase eu sei. Primeira eu sei também, porque ela continuou na segunda, que era a doutora Maracajá, certo? Mas da segunda fase, que eu participei, né, chegando de São Paulo, encontrei ela fechando de novo, né? Encontrei uma senhora que era a presidente na época, Francisca Vasconcelos, fechando o cadeado e dizendo eu não volto mais, porque só ela... permanecia, né, trabalhando. E ali eu disse, eu estou chegando de uma APAE de São Paulo e aí vamos conversar. E daí surgiu, eu já tinha recebido também um convite da professora Edilene, que é da Universidade Federal, e ela participava também na época. E aí fui ao encontro da presidente e ficamos até hoje, graças a Deus. E desde quando você assumiu a presidência? Desde 2002, por aí. 2002, nós começamos. Quer dizer, logo depois depois que você assumiu, você passou a assumir a presidência. Não. Antes já passou por Mário Soares, com Francisca Vasconcelos, depois passou para Gilvan Campelo. Me lembro de Gilvan. Pronto. E atualmente sou eu. Certo? Me diga uma coisa, o que são pessoas com necessidades especiais? São crianças com atraso no desenvolvimento, certo? Então, as pessoas confundem muito a deficiência intelectual com doença mental, é totalmente diferente. É um atraso no desenvolvimento global, onde a criança ela demora a aprender,
ela tem dificuldade de aprender atividades da vida diária, todo esse contexto de aprendizagem no dia a dia. Porém, elas aprendem. Tem pessoas que acham que a criança não aprende, mas aprende sim. Já o transtorno mental é um transtorno de comportamento, certo? Que precisa de bastante cuidado e atendimento médico, certo? Com medicação e tudo mais. Mas não necessariamente a deficiência mental, ela requer medicação, a não ser que essa criança tenha comorbidade. Certo. Agora, no caso das pessoas com necessidades especiais, qual seria vamos dizer assim, os casos dessas necessidades especiais que são mais comuns, vamos dizer assim? Tipo, o que é necessário para ela? Não, quais são os casos? Por exemplo, tem as pessoas que têm deficiência de visão, tem deficiência Sim, a nossa realidade é a deficiência intelectual, Down, síndrome de Down, e outras pessoas que adquiriram no parto, com outros fatores, a deficiência intelectual que está na instituição APAE. E também temos o autismo, as síndromes. Temos síndromes de Rett, de Stand, de Down propriamente dita, né? E autismo. Nós trabalhamos, é a nossa realidade, mas a realidade de todas as APAEs é a deficiência intelectual. Embora o autismo, 70% das crianças com autismo tenha a deficiência intelectual. Tem transtorno de aprendizagem? Tem transtorno de aprendizagem, então já está tudo englobado, né? Porque eles têm a dificuldade de aprender de forma rápida como outras crianças. Sei. Agora, existe uma graduação para isso? Quer dizer, o tipo de deficiência tem um tratamento, o outro que tem um tipo de deficiência que não tenha tratamento? Sim, todos têm tratamento, né? Agora sim, quanto mais os pais procurarem ajuda e começarem cedo, melhor para a estimulação e essas crianças terem um bom desenvolvimento. Então, existe vários tratamentos para essas crianças, né? Inclusive a APAE é uma das instituições no Brasil que já fazem esse atendimento há muitos anos, né? Você vê que começou em 54. Então, assim, a estimulação precoce, a APAE trabalha desde a prevenção, a mãe ainda que vai engravidar, para que não ocorra a criança com deficiência, até a idade indeterminada. Então, nós atendemos crianças desde precoce, certo? E vai fazendo um trabalho de estimulação, né? Toda estimulação que é feita na área pedagógica, aí necessita de fisioterapia, vai para a fisioterapia, passa pelo psicólogo, a fonoaudióloga, TO, se tiver na instituição, e vários profissionais preparados para atender essas crianças. Então, o desenvolvimento dela é magnífico, né? Me diga uma coisa, você citou aí alguns casos, mas quais são as ocorrências mais comuns aqui na região? Por exemplo, Down ou autismo, quais são as que mais ocorrem em criança aqui na região? O que mais está ocorrendo hoje é o autismo. Certo? Tá também, hoje, na atualidade, a gente vê a microcefalia, que tá com uma frequência muito grande agora, né? Que a gente precisa tratar e se aperfeiçoar os atendimentos com eles. Mas, assim, a gente vê muito o autismo também. O índice de autismo no Brasil e no mundo tem crescido consideravelmente, certo? Então, a gente está fazendo um trabalho também com autismo. Agora, tem criança Down nascendo, ficou um pouco esquecido, mas tem também. Essa clientela Down, tanto o Down como o autismo e a microcefalia hoje. São os três que mais estão ocorrendo atualmente. Agora, o autismo, muitas vezes, a pessoa nem percebe, né? Porque tem síndromes de autismo mais leves, bem leve, mais profundas. Bem leve, justamente. E essa leve, muitas vezes, passa despercebida e não é nem tratada, muitas vezes, né? Justamente, então tem que ser... É interessante que o pessoal conheça, vamos dizer assim, os sintomas para poder tomar providência, porque isso aí é de fácil solução, vamos dizer assim. Os mais leves, os mais profundos tem mais dificuldade, mas também pode evoluir, não é? Pode evoluir, qualquer criança pode evoluir. Mesmo sendo intelectual, autista, ela vai ter um bom desempenho se ela for tratada, se ela for estimulada adequadamente, certo? Então, assim, para você perceber o autismo, ele não olha no olhar, mas nem todos olham no olhar, mesmo sendo autista, né? Então, tem a característica de isolamento, né? Ele tem dificuldade de perceber
dificuldade na teoria da mente, de perceber se você está com raiva, né? Como é que você dá a sua expressão e tudo mais. Mas mesmo eles apresentando essas dificuldades, certo? Eles podem ter outra que a gente não está percebendo e que precisa perceber para a gente dar esse diagnóstico. E não passar só por uma profissional. Tem que passar por um grupo de profissionais, de uma equipe, certo? Para realmente dar o diagnóstico à criança. E principalmente o neuropediatra e o psiquiatra infantil. Sim, era justamente isso que eu ia perguntar. Qual seria, por exemplo, qual seria a equipe ideal para fazer esse diagnóstico? Então, nós temos o psicólogo, nós temos a fonoaudióloga, a psicopedagoga, o neuropediatra ou psiquiatra infantil, certo? São esses profissionais. Tem a neuropsicóloga também, que faz uma bateria de exames, de teste, para saber se essa criança realmente apresenta, que QI ele apresenta e tudo mais. Então, são características que, às vezes, chega uma criança para você, está sabendo ler, já conhece, tem um conhecimento de mundo, né, entre aspas, porém, existe uma característica que ele está escondendo de nós e que ele é realmente um autista, certo? E quando a gente percebe isso, a gente tem que cuidar imediatamente para que aquilo seja diminuído, porque o autismo, ele não tem uma cura, justamente, mas ele vai diminuindo as suas características, tem uma evolução bacana. Certo. Então, me diga uma coisa, a nível de Patos, nós temos clínicas especializadas nesse diagnóstico? Nós, desse diagnóstico, temos alguns neurologistas que fazem esse trabalho de diagnóstico. Porém, existe um grupo, né? Nós temos um grupo na clínica de pessoas, de profissionais que passam por nós para que a gente perceba, certo? As características e encaminhe para o neurologista, certo? No caso da APAI, a APAI tem uma clínica que faça esse diagnóstico? Nós temos, graças a Deus, hoje na atualidade, nós recebemos 2 psicólogas, certo? Estão nos encaminhando pelo município uma fonoaudióloga, temos fisioterapeuta, temos a psicopedagoga, pedagogos, nós estamos com uma equipe boa. E também na cidade de Patos nós temos neurologista que atende pela PAI. Então a gente faz o encaminhamento e ele atende com os nossos relatórios, certo? E outras cidades também. Esse diagnóstico não é feito a equipe de uma vez com o paciente, não? Ainda não tem. Sim. Ainda não tem essa clínica aqui em Patos. Essa clínica que faça uma bateria de... Não. Eles são encaminhados para fora. São encaminhados para fora. Sim. Quer dizer, nós temos aqui, no caso específico de Patos, nós temos carência de que tipo de profissional? Carência de TO, carência de terapia ocupacional, né? Eu sei. Temos de neuropsicologia também, certo? Neuropediatra, nós temos também carência, porque nós temos os neurologistas que atendem na parte da criança também, certo? Mas não é aquele neuropediatra que preparado de formação, para atender criança. Psiquiatra infantil, né? Eu sei. Psiquiatra infantil também não temos. Não sei nem se nós temos acredito, já psiquiatra de adulto, né? Temos sim, temos vários. Eu creio na área do autismo, mas já tem alguns que dão o diagnóstico sim, certo? Porque eles têm uma especialização, vamos dizer, na área. Então, eles têm. Porque nós tínhamos uma carência aqui tradicional de psiquiatra. Eu me lembro que uns 12 anos atrás, 12, 15 anos atrás, uma irmã minha vinha de Natal atender na área de psiquiatria, porque nós não tínhamos nenhum psiquiatra aqui a nível de Patos, né? E eu tive notícia que já apareceram alguns, não sabia que tinha já em atividade por aqui mesmo, permanente, né? Atividade permanente. Sim. Temos o CAPS. O CAPS também. CAPS infantil, temos o CAPS infantil no município, sim, temos. No município tem esses profissionais. Tem esses profissionais. Agora me diga uma coisa, é uma questão que sempre surge. É problema mental ou é transtorno? Como a gente fazer essa diferenciação? Só vamos dizer assim, com a equipe fazendo isso? A equipe faz toda a bateria de exame, de observação, para realmente ter um diagnóstico correto.
se é transtorno mental, simplesmente. Ou doença, ou deficiência mental ou transtorno mental. Ou transtorno mental. Faz sim, a gente na APAE a gente faz com perfeição, porque a gente conhece nossos alunos, a gente conhece, temos especializações, estamos preparadas para atender e identificar aquele cliente que é nosso e não. Porque tem um certo preconceito com relação às pessoas com necessidades especiais dessa área, né? Por exemplo, simplesmente às vezes são tratados como doidos, para usar uma expressão grosseira, né? É um doidinho, não é? Sem fazer a distinção entre o que tem problemas, simplesmente problemas mentais, transtornos mentais, e aqueles que têm esses transtornos que são tratáveis. Eu não conheço a técnica, não posso aqui trocar os nomes aqui. Mas entre o doidinho, entre aspas, com todo respeito, e aqueles que têm apenas um transtorno de cognição, de aprendizagem, essa coisa toda. Então, há como fazer essa distinção nesse diagnóstico. Sim, né? Eu acredito que nem mesmo aqueles que têm a doença mental deve ser chamado de doido. Não, eu sei, né? Porque isso é um preconceito. O preconceito das pessoas, que não mudou muita coisa, né, nos dias de hoje. Mas assim, o transtorno mental, ele tem um comportamento totalmente diferente. Certo? Eu sei. Porque ele é um pouco agressivo, você tem que ter mais cuidado dele com relação com o outro. Eu sei. O deficiente mental, ele pode até apresentar alguma dificuldade, alguma alteração no comportamento. Mas não é que ele seja considerado com a deficiência mental. Ele tem a deficiência intelectual, mas a forma que ele foi tratado, que ele foi... que teve a educação dele com a família, se essa família trata bem, né? É uma família considerada que tem uma boa educação. Então vai depender muito da dinâmica familiar, do que ele aprendeu na infância, entendeu? E geralmente quando ele apresenta assim, uma dificuldade, um comportamento alterado e tudo mais, então o que é que a gente vai fazer? A gente vai avaliar o que é que aconteceu com ele, por que ele está com esse comportamento. E a gente vai cuidar com a justamente. Às vezes tem uma causa, sempre tem uma causa. Justamente. Né? De um determinado comportamento. Com certeza. E o transtorno de aprendizagem já é total diferente, porque pode apresentar algumas características do autismo e tudo mais, mas não ele. A criança que tem uma dislexia, por exemplo, uma dislalia, uma descalculia, elas são crianças normais. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta para entrar nesses detalhes que são interessantes. Retornamos à nossa sala de conversa, onde estamos entrevistando a professora Conceição Campelo, psicopedagoga clínica e atual presidente da APAE Patos. Professora, você falava aí em alguns dos transtornos que existem, que são mais comuns também aqui na região. Sim, que são os transtornos de aprendizagem, certo? Esses transtornos de aprendizagem pode ser uma dislexia, uma dislalia, uma descalculia, que essa criança, muitas vezes, ela não está se saindo bem na escola, o caderno chega em casa cheio de correções do professor por conta das trocas de letras. Então, os pais precisam ficar atentos quando a criança não está indo bem na escola, está errando muito, o que está acontecendo, por que ela ainda não conseguiu ler na idade correta. Então, tudo isso ele tem que investigar e ver realmente o que é que minha criança está precisando, por que ela está com esse atraso na aprendizagem. Então, leva para o especialista, o psicopedagogo, para ele fazer alguns testes para ver se essa criança realmente tem uma dislexia, uma descalculia ou uma dislalia e assim sucessivamente. Como também a hiperatividade, o TDAH. Espera aí que você vai ter que traduzir para mim e para o público, esses nomes que você disse aí. Descalculia, dislalia, dislexia. Diga aí. Dislexia. Diga aí. Dislexia é um transtorno de aprendizagem. Então, uma criança, ela troca as letras, ela não lê corretamente. Quando ela demora a aprender a ler, a se alfabetizar. Então, quando ela está lendo, ela lê silabado, né? Dizendo B com A, ba, e fica querendo adivinhar a palavra, e ela não consegue. Então, são crianças que precisam de uma atenção maior, porque essas crianças, elas são
geralmente muito discriminada, né? E considerada que ela é preguiçosa, que ela é desleixada, e ela não é uma criança desse nível. Ela é uma criança normal, certo? Ou acima do normal, ela tem o QI. Só que ela apresenta dificuldade na leitura. E também vai acontecer na escrita, certo? Sim. Vai depender do tipo de dislexia, porque existe a dislexia visual, que ela vai olhar e vai ver errado. Né? Vai trazer para o papel errado. Tem aquela auditiva que você fala e ela vai escrever totalmente diferente, o que ela entendeu, né? E tem a mista, que são as duas, certo? Então, né, tem que ser tratado, né? É hereditário, não tem cura, porém ele cria estratégia para sair de algumas características e superar a aprendizagem dele. Muitos se formam e tudo mais está aí, são pessoas que têm um QI super elevado e que se dá bem na vida quando é bem cuidado. Bem tratado. Bem tratado. Isso certo? aí é a dislexia. E a dislalia? A dislalia é uma comorbidade também da dislexia. Pode apresentar também. A dislalia, na fala, você já vai perceber que ele troca algumas letras, certo? Aí tem a descalculia. É uma habilidade que falta na matemática. Então, você esquece, você não assimila bem, né? O que é o mais, o menos, né? Vai fazer as contas, você precisa de material concreto para fazer as contas com ele, porque ele não consegue mentalizar, certo? Então, isso é uma dificuldade, mas nem todas as pessoas que não sabem a matemática é descálculo, porque algumas pessoas não têm habilidade para isso, né? É como não tem habilidade para o português. Então, você pode ter para matemática e outros podem não ter, mas não quer dizer também que seja descálculo. Mas é verdade que mulher tem mais dificuldade para cálculos? Não sei, dizem que é, mas algumas saem... Eu digo cientificamente nada é comprovado. Não é comprovado, não. É, porque eu conheço excelentes professoras de matemática, né? Com certeza, eu conheço também. Então, temos o TDAH também, porque a criança que tem dislexia, ela pode apresentar a comorbidade, certo? O que é comorbidade? Ela pode ser dislexa e, além da dislexia, ela ter a hiperatividade, né? Que é aquela criança que não para, que não tem concentração, não tem atenção. Então, essas crianças precisam ser cuidadas, precisam ser levadas ao tratamento, porque são crianças de risco, são crianças que se diminuem emocionalmente, certo? Então, pode complicar na vida dela, na adolescência e a vida adulta. Agora, a gente tem que separar essa questão da hiperatividade. Por exemplo, a criança que não para é uma coisa, a criança que não se concentra seria outra coisa, né? Tem que ter uma... Isso é verdade. Hein? Então, o que acontece? Existe a hiperatividade, né, biológica, porque a criança nasce, o médico e a equipe vai fazer essa triagem, né? Esses testes, vai detectar essa dificuldade dele de se concentrar e tudo mais. Muitos precisam de medicação para que se concentre. E tem aqueles que é pelo fato da família não dar limites, não dar regras, certo? Então, são crianças mal educadas, que não foram bem educados. Então, se você está educando o seu filho e não está tendo trabalho, é porque você não está educando bem. Porque educar dá trabalho. Então, a criança, ela precisa de limites, ela precisa de regras para que ela sente, para que ela vá ao outro e saiba como lidar, chegue na escola e saiba como se comportar, como valorizar a professora. Tudo isso tem que acontecer. Então, a escola precisa andar juntamente com os pais, a família, certo? Para que tudo ocorra bem. Certo? Você falou em hiperatividade, porque criança mesmo, ela é ativa. Ela é ativa, tanto saudável, ela é ativa. Ninguém deve confundir a hiperatividade com a atividade, que é uma coisa normal em criança. É normal. Criança, quando é inquieta, quando ela é ativa, vamos dizer assim, quando ela para, a gente desconfia logo que ela está doente, está sentindo alguma coisa. É verdade. Né? É diferente da hiperativa, que a hiperativa é que não para. A hiperativa, ela parece um motorzinho que você dá corda e sai, mexe com um, mexe com outro. Justamente. Mas também tem aquela que não parece hiperativa, porém a mente dela está longe, ela está assistindo aula
e está pensando em outra coisa, por exemplo. A cabeça dela está a Não se mil. concentra, né? Não se concentra. Não concentra. Que é o déficit de atenção, mais a hiperatividade. Então, tem o impulsivo, né? Sim. Ele não deixa os meninos falar. Quando a professora fala, fulano, para dar uma resposta, ele diz, opa, ele já dá imediatamente. Então, ele se envolve nas conversas dos outros e tudo mais. Então, existe a impulsividade também. Então, tem que ser muito bem avaliados. Justamente. Eu explorei um bocado dessas questões para perguntar mais uma vez, para poder ficar claro para o nosso telespectador, quais são os casos atendidos pela APAE. Os casos atendidos pela APAE são os autistas e a deficiência intelectual. Nós não estávamos com uma equipe, porque faz algum tempo, quando eu não era presidente, eu fazia atendimento psicopedagógico com a população carente, para transtorno de aprendizagem. Mas hoje, realmente, mudou a função, então a função requer mais de mim, então eu deixei um pouco. Então, até aqui, a gente não está com essa equipe para transtorno de aprendizagem. Mas temos a psicóloga que está lá, 2 psicólogas, e temos os outros profissionais, e também sempre eu estou por perto para falar da minha área. Eu sei da certo? Sua área. Para ver também. Você então, faz uma supervisão com certeza, nessa área. Com né? certeza. Não faz um trabalho mais intenso, mas faz uma supervisão. E diga uma coisa, a legislação hoje obriga, inclusive, as escolas a fazer a inclusão das pessoas com necessidades especiais. Como está isso a nível de Patos, em escolas públicas e em escolas particulares? Olha, é complicada a inclusão, porque a inclusão, se você não incluir ou querer incluir de qualquer jeito, vai ser mais excluído, certo? Então, assim, eu acredito, eu tenho visto, tem escolas aí querendo fazer o melhor, mas a gente acha, eu acho particularmente que ainda precisa de muito mais. A sociedade ainda não está preparada, eles estão engatinhando em termos de inclusão, certo? Alguns pais, eles precisam estar com a procuradoria e tudo mais para que se faça realmente um trabalho com o seu filho. Mas você vê, não era preciso isso, era preciso um trabalho que todo mundo estivesse aberto a receber qualquer criança, certo? Mas a gente vê escolas fazendo a sua parte, mas ainda precisando de muito. A inclusão ainda não... Vai demorar muito a ficar uma inclusão perfeita, a ter um bom... Eu sei. Eu acho, inclusive, a dificuldade está porque as escolas nunca terão, pelo menos a nosso nível, condições de manter uma equipe que faça, por exemplo, o diagnóstico, né? A criança teria que ser encaminhada primeiro para uma entidade tipo a APAE ou qualquer outra desse gênero que fizesse o diagnóstico e encaminhasse para a escola. A escola vai ter que ter, por exemplo, uma pessoa que vai orientar nesse sentido, né? Quer dizer, a escola tem um acompanhante, eu não sei como é o termo que usa. Um auxiliar de sala. Um auxiliar de sala. Pronto, que se chama cuidadores também. Um cuidador. Né? A escola teria um cuidador, mas esse cuidador já receberia o aluno já com um diagnóstico prévio, quais são as dificuldades dele, com as orientações para trabalhar. Né? Porque eu acho que é quase impossível a escola manter uma equipe multiprofissional, como requer, por exemplo, uma entidade como a de vocês, não é? É verdade. Eu acho que a dificuldade da inclusão talvez seja essa. Você tem que... muita gente espera que a própria escola providencie isso. Mas a escola não tem condições de manter. Mas a lei fala que ela tem que se organizar. Aí é um ônus. É difícil. É um ônus, mas é entendeu? O que a lei fala. Pois é, você tem uma escola que cobra, por exemplo, na capital, R$1.000 de coisa, ou um salário mínimo de mensalidade, talvez ela tenha condições de fazer isso. Mas uma escola de interior cobrando R$200 por mês, R$300 por mês, tem condição de fazer isso? Não, é difícil. Não tem. Manter uma equipe. É difícil, mas... Quando ele chega na escola, ele já vai com um diagnóstico, sim. Existem aqueles que precisam ainda fazer esse diagnóstico, mas geralmente, quando a escola percebe, a escola encaminha para o psicopedagogo, para o psicólogo, para fazer uma avaliação com essa criança. Aqui em Patos tem acontecido isso, porque eu trabalho em várias escolas. Então, o que acontece? Ela manda, faço o encaminhamento, já vai para o neurologista, passa por todas as pessoas que tem que se passar,
E aí vem com o diagnóstico, vou até a escola quando é atendido por mim, e aí eu faço toda uma orientação para os professores, como vai ser, entrego o material, como ele será avaliado, e aí dá super certo. Mas a gente falando em inclusão geral, isso ainda não está acontecendo como deveria. E acredito que vai demorar muito para acontecer, porque é difícil a gente aceitar o outro como ele é. É difícil a gente dizer assim, ó, eu vou fazer isso, não precisa disso. Ou você tem um profissional atrás que esteja te olhando fazer isso, ou então não fazem, certo? Mas aqui em Patos já tem algumas escolas que fazem esse trabalho, precisa melhorar muito, mas está fazendo. Eu tenho uma amiga que trabalha numa escola aqui, ela é cuidadora, né? Mas ela disse que tem uma dificuldade com a criança, que a família resiste a reconhecer que ela tem transtornos. Ela já pediu para fazerem um diagnóstico da criança, não é? E a família resiste, quer dizer, é um preconceito muito grande, né? Nesse sentido. Com certeza. Isso ocorre, certo? Existem pais que não estão preparados, a maioria deles, nós não estamos preparados para receber uma criança especial, certo? Então, vai passar por um luto, na realidade, né? Um sofrimento, né? Vamos dizer assim. Só que, ou você se conscientiza que você tem aquele filho e que precisa cuidar desse filho, ou então o trabalho não vai ser feito, bem feito, nem para a família, nem para os profissionais que vão atender. Porque se eu for dizer qualquer coisa e o pai não se conscientizar que tem aquele filho que está precisando, é muito difícil o trabalho. É difícil. Entendeu? Porque eu já tive pais assim, de dizer, falar do diagnóstico que eu recebi da criança, né, do resultado do médico, né, eu atendendo a criança, enviei para o médico, encaminhei, aí chega o laudo, eu vou conversar com os pais não, minha família não tem isso, minha filha não tem isso. Né? Outro dizia assim, a senhora está proibida de mandar um relatório para a escola. Entendeu? Então, nós fazemos o que os pais queremos. Então, a gente não pode dizer assim, eu não quero que ninguém tenha conhecimento que minha filha é dislexa. Tudo bem. Entendeu? Então, é muito difícil você chegar a um pai para falar realmente o que o filho precisa. Embora aqueles que realmente digam, não, minha filha vai ser tratada, minha filha vai para a escola, eu quero que ela faça a avaliação assim, não tem problema nenhum. Faça o que for melhor para ela. Então, pronto, aí muda. E tem outra coisa, os pais realmente, o filho realmente melhora. Quando está o pai, a escola e o profissional. Você vê assim, o progresso fluir. Agora, quando não tem esse lado, né, da família ou da escola, quando aí a escola fica a desejar. faz num sentido e a família desmancha, no outro. Porque a gente faz uma orientação e diz, olha, eu estou fazendo assim em casa, continua. E o pai nem aí, né? Só fazendo os gostos e tudo mais. Então, isso vai complicar o nosso trabalho. Isso não pode acontecer. Conceição, que entidades na região atendem portadores de necessidades especiais? Aqui na região? Sim. Temos a APAI, temos o Centro de Especialidade, que é a antiga Escola Irmã Benigna, né? Que ela hoje se tornou um centro, que eu conheço, o Serpod, né? Trabalha também, e o CAPS, se eu não estou enganada, trabalha também a aprendizagem. No município. Mas CAPS... Agora, eles atendem com, vamos dizer assim, com trabalho intensivo depois do diagnóstico, ou eles trabalham fazendo os diagnósticos? Eu não tenho, assim, um conhecimento mais profundo, mas eu acredito que os dois. Certo. Nós vamos fazer outro intervalo. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre a APAI e pessoas com necessidades especiais. Voltamos à nossa sala de conversa, conversando com a professora Conceição Campelo, da Associação de Pais e Amigos Excepcionais, APAI de Patos. Professora Conceição, quem financia a APAI? A APAI não é federal, a APAI não é estadual nem municipal, certo? Nós recebemos algumas
alguns recursos, não, vamos dizer assim, algumas ajudas, certo? Então, as APAES são filantrópicas, instituições filantrópicas, que cada uma em sua cidade ela vai lutar para manter, certo? Eu não posso, Santa Luzia tem uma APAE, eu não posso vender uma rifa em Santa Luzia. Eu tenho que trabalhar só aqui. Agora, se tiver uma cidade que não tem APAE, eu posso fazer o trabalho lá em prol à instituição. Então, quem nos ajuda hoje? Olha, nós temos um profissional, né, do Estado, certo? Temos recebemos R$1.000 de subvenção da Prefeitura, certo? Quase assim o financeiro que chega na nossa APAE. Do federal chega o PDDE, que é da escola. Então o PDDE vem direto para a escola. Então a gente não pode mexer a não ser para a escola, certo? Então é um dinheiro que eu não posso gastar com outras coisas a não ser com a escola, certo? Então hoje nós recebemos R$1.000 da Prefeitura, né, do município, recebemos 1.900, 2.000 da Energisa, são pessoas que nos ajudam doando de 2 a 10 ou quanto pode pela a conta da energia, certo? E é repassada para nós, é o maior financeiro que nós recebemos. E a sociedade que faz doação de 10, 20, 30, 40, 50, 200, que a nossa vice-presidente, é função dela também, ela recolher esse dinheiro no final do mês e repassar para a gente, que é em torno de 1.500, né? 1.800 por aí. Menos, está menos agora, né? Com a crise, diminuiu, entendeu? Então, assim, é com esse dinheiro que a gente mantém a instituição APAE. Então, nós fizemos também uma associação. Sim, a prefeitura cede algum profissional, não? Nós estamos aguardando a fonoaudióloga. Não que tem a gente nenhum pediu. Profissional da prefeitura? Nenhum profissional. Nós tínhamos profissionais, eram 8 profissionais da prefeitura. Com a liminar do juiz do trabalho, então ela retirou todas as pessoas que eram contratadas eram contratadas, né? Eram contratadas, não era efetiva. Poder mandar efetiva, pode, mas nunca fez isso, certo? Então, assim, a gente passou uma dificuldade muito grande com esses profissionais, a gente ainda está passando, por quê? Com esse dinheiro, a gente dá uma ajuda de custo a essas profissionais, porque lá não existe salário. Nós não podemos pagar um salário nem mínimo a um profissional. Então, ou são voluntário total, certo? Ou então a gente dá uma ajuda de custo, que é o pagamento da de uma universidade, como a UVA, que é R$245. E muitas R$200, certo? Então, assim, é difícil, é a mesma coisa de ser voluntária, porque não é um salário, é só uma ajuda que a gente dá para eles. Tem o carro também, o transporte, que a gente manda pegar em casa, os profissionais, para trazer para a instituição, porque se for pagar com aquele dinheiro, o transporte vai ficar difícil para ela, certo? Então tem tudo isso. É difícil? Muito difícil esse trabalho. Então, aí a gente tem um carro, certo? Que foi uma van, que foi um convênio com o Rotary, né? Foi a doação pelo Rotary, que a gente agradece demais, teve muito problema com o carro, mas hoje em dia, graças a Deus, ele não está dando mais problema, depois de uma mudança do motor, que essa mudança foi o Fórum Miguel Sátiro, que nos ajudou, né, com a arrecadação do dinheiro que ele dá. A gente fez o projetinho de um motor novo, de um motor já usado numa batida. Então, foi para a nossa instituição, houve a mudança, e até hoje, graças a Deus, não deu mais problema. De vez em quando, alguma coisa que acontece, mas tudo dentro da normalidade do que a gente possa fazer. E muitas doações que nós recebemos de alimento, né? Quando, assim, a gente está terminando aquilo que nós ganhamos, de arroz, feijão, macarrão, essas coisas assim, aí uma luz aparece e diz, olha, eu vim deixar uma feira, a escola fez uma dinâmica, e aí está trazendo essa dinâmica para a gente em forma de alimentos. Então, assim, a gente tem conseguido muito com as escolas nos ajudam muito em relação à alimentação. Você ia falando numa associação que vocês criaram lá. Sim, na Associação de Pais e Amigos Excepcionais. Então, a gente, para manter um pouco a instituição,
os pais dão uma ajuda de R$ 50. Eu sei. Certo? Mensal, porque isso melhorou muito, porque a gente compra um botijão de gás, a gente compra muitas coisas do que está faltando, porque chega muito alimentos não perecíveis, mas não chega a carne, sabe, o frango, não chega. Então, com esse dinheiro, a gente faz isso. Eu sei. Certo? E coloca o combustível na van para andar. Senão, a gente está lá parado, porque o dinheiro não dá para isso. Vocês fazem milagre, né? É milagre. Mas Deus está presente, graças a Deus. Então, quando a gente pensa que não vai dar certo, aí Deus abre uma janelinha e diz assim, olha, eu estou aqui, está aqui com vocês, e chega a pessoa para doar. Mas eu lhe perguntaria, de que a APAE precisaria para funcionar plenamente hoje? Plenamente hoje, olha, nós já, tudo que você, vá na APAE e você verá. Tudo que nós temos foi assim conseguido pelo Ministério do Trabalho, como objetos, né, mobília, né, splint, aquelas coisas todas. Você vai ver que foram tudo que as pessoas nos deram, doação, né? Não chega nem na nossa mão o dinheiro. Já a gente faz a licitação, chega lá, a gente diz a licitação, ela vê e diz assim, pronto, compra nessa, o dinheiro já vai para a loja. Então eu acho também isso magnífico. Certo? Então, hoje em dia, o que é que está acontecendo? Qual a dificuldade da APAE e a precisão da APAE? São profissionais. Certo? Porque a gente ganha o alimento, as pessoas nos ajudam bastante, tem esse dinheiro que é pouco, mas um pouco com Deus é muito, a gente vai fazendo no dia a dia. Só que em material de profissionais, já que a gente não pode remunerar, se a gente fizesse uma notificação numa rádio e dissesse, olha, a APAE está admitindo profissionais e tal, com salário tal, não dava a rua, não faltaria fila de pessoas entregando currículo. Mas como a gente não tem essas condições, então o que acontece? A gente precisa de pessoas que sejam tocadas e que vá realmente fazer um trabalho na APAE. Sabemos também que para ser voluntário, as pessoas precisam ter um outro ganho, tem que né? ter outra atividade. Para suprir suas necessidades. E muitas pessoas que chegam lá ainda não têm um trabalho, não têm uma outra renda. Então a gente precisa ajudar. Mas assim, o que nós estamos precisando mais, repito, é recursos humanos. Nós estamos em falta, depois que tiraram as profissionais da prefeitura. Então, assim, caiu muito os profissionais, porque arranjaram emprego em outras escolas, né? E eu não... Claro que ela precisa fazer isso mesmo para sobreviver. E aí a gente ficou com poucas profissionais trabalhando. E a gente fala sempre que agora chegou 2 profissionais, 3, aliás, 2 psicólogas e uma assistente social. E tem a doutora Amanda que está chegando, que é a fonoaudióloga, que se Deus quiser ela vai comparecer, né? Então, estamos esperando. E é pelo município, certo? Que se comprometeu. E eu tenho certeza que a gente vai concluir, assim, vai aumentar o nosso grupo de trabalho. E vai ser bem melhor os atendimentos, melhorando, né? Porque a sociedade, às vezes, não só a sociedade, a comunidade da escola, da instituição que vai para a fisioterapia, porque nós trabalhamos, a APAE trabalha com educação, saúde e assistência social, certo? Então, na saúde, nós temos na APAE a FIP com a fisioterapia, nós temos a doutora Fátima Medeiros, e temos também a psicopedagoga, temos 2 psicólogas, temos a fono que está chegando, tudo da área clínica. Quem nos atende na área médica? Doutor Alexandre, como neurologista. Nós temos doutor Valcelon, como oftalmologista. Nós temos doutor Fausto, como otorrinolaringologista. Nós temos doutora Aldiva, como pele. Nós temos doutora Betânia, doutora Marilene, doutora Nicole como pediatra. Então, e Ivanes como ortopedista. Para esses profissionais, a gente manda um encaminhamento, faz um encaminhamento e eles atendem as nossas crianças. E temos o laboratório Microlab também que nos ajuda. Justamente. Como conseguir uma vaga para uma criança na APAE? Criança ou adolescente, né? Então, a mãe nos procura, vai até a instituição, a gente faz uma triagem com a criança, certo? Para saber se a criança realmente é cliente da instituição. Eu sei.
certo? É do público? É do público. E, para lhe dizer, tem crianças que a gente não pode atender por conta da dificuldade grande dessa criança, de comportamento e tudo mais. Eu sei. Certo? Porque se a gente atender, são tão poucos profissionais que vai dar mais atenção, vai ser um profissional para cada criança. Tem que ter um acompanhante exclusivo. Justamente. Então, a dispõem. gente não dispõe, porque por falta, como eu já disse, de profissionais na instituição. Vocês têm atendimento em tempo integral? Ou só expediente? Nós tínhamos, certo? Com a redução de funcionário, nós não podemos ter por conta da contenção de despesas. Eu sei. Então, a escola não poderia cobrar por exemplo, o atendimento, não? Para quem pudesse... Porque algumas instituições, por exemplo, o Banco do Brasil financia a escola para os filhos de funcionários que têm problemas Eu tenho uma filha que é autista e a escola dela é paga pela CACI. É paga pela CACI. Eu não sei se poderia, um caso desse, vocês poderiam cobrar, vamos dizer assim. Eu acredito que não, por ser filantrópica. Sim, mas filantrópica ela não pode visar o lucro. Ela não pode visar o lucro. Mas ela pode visar a sua manutenção. Eu tenho a impressão que isso aí talvez valesse a pena estudar essa questão. Pode ser, mas assim, a gente segue o Estatuto da Instituição e a gente sabe que isso aí não acontece. Porque tem instituições por aí que são filantrópicas. A FIP, até pouco tempo, era filantrópica. Mas não é o nosso caso. E cobrava... Não, eu digo, eu estou só citando o caso, entendeu? Entendo. Porque aí vocês teriam condições de ampliar o atendimento financiado por esses que tivessem condições de pagar, vamos dizer assim. Está entendendo? Me diga uma coisa... Quem dirige atualmente a APAI Patos? Repetindo aí só para a gente deixar... Pronto, a instituição APAI Patos é dirigida por mim, certo? Pela vice-presidente Clenilda, né? Temos uma equipe, temos o secretário Gilvan Campelo, temos o tesoureiro, o senhor Francisco Leite, certo? Temos... e temos um quadro de conselho fiscal, certo? E conselho administrativo, certo? Ele é composto por essas pessoas. Temos um diretor, a diretora social, aí vai, sabe, é um grupo de pessoas. Qual é o endereço atual da APAI? A APAI fica no Geraldo Carvalho, né? Fica muito próximo do Bival Olinto, só muda a lateralidade, do certo? Outro lado da BR, né? É da BR. Então fica ali, tem uma praça na BR, e quando termina essa praça, você entra à direita. Pronto, não tem errado. Não tem errado. 2 ruas após você já vê a murada da instituição. Conceição, muito obrigado pela participação na nossa sala de conversa. E fique à vontade aí para a sua conclusão. Eu que agradeço, né, vocês terem convidado para que nós estivéssemos aqui falando da instituição APAI. Eu acredito que é bem interessante que as pessoas vejam a deficiência intelectual e todas as dificuldades com naturalidade, né, que as pessoas procurem aceitar o outro como ele é, isso é fundamental. Né? Dar mais atenção, é difícil, é um corre-corre, a gente sabe disso, não é meu filho, mas a gente tem o quê? O Senhor disse que a gente tem que ver o outro como a si mesmo, então a gente tem que ajudar a todo momento as pessoas. E compareçam, né, para ser um voluntário da APAI, para visitar a APAI, né, estar aberta a instituição para receber e atender quem lá estiver, está de portas abertas. Muito obrigado aos nossos telespectadores e até a nossa próxima sala de conversa.